Meu nome é Guilherme Bueno Guidetti, eu sou da turma 19 e esse aqui é o vídeo da parte 2 da lista TA3. Então, começando aqui, a parte 1A, ele quer o valor do ângulo de extinção beta, ou melhor, B, é beta, é, utilizando o ábaco e o método da bissecção. Aí depois ele quer a tensão, o gráfico das tensões. Então, começando aqui, questão 1A, a gente começa definindo o valor de φ, utilizando essa fórmula aqui, ó, tangente, blá blá blá, vai dar 1, aí arco tangente de 1 é 45, ou seja, o ângulo da carga 2 é igual a 45 graus. E com isso aqui a gente joga no ábaco, que é o gráfico, 45 graus é equivalente a 225, então esse aqui é o valor de beta, que é o ângulo de extinção da corrente para a carga 2. Aí, pelo método da bissecção, a gente tem que usar essa formulinha aqui, como o oceano de φ não varia, é isso aqui. Então eu peguei só os elementos que variam e joguei na tabela. Aí eu fui variando os números, variando o beta no caso, e cheguei após 7 rodadas, eu cheguei que o valor de beta, que corresponde ao erro que tinha sido mencionado no exercício, é 225,753 graus. Então esse aqui é o valor de beta mais aproximado. Aí, agora a gente vai dar uma olhada nos gráficos, né? Esse aqui é o gráfico da tensão de entrada, ele não é afetado por nada. Daí aqui é o gráfico na carga, que é que ele começa aqui, faz um meio ciclo e para aqui em 1,254 φ, por causa do atraso na corrente. E esse valor aqui é equivalente ao beta, no caso. Por isso que ele dá esse atraso aqui antes de zerar. Aí o diodo, ele ao contrário, ele vai bloquear só quando a carga é zero, o que faz sentido, né? E aí então é isso, ele começa a bloquear em 1,254 π, que é o valor do beta. E é isso para a parte 1A. Agora a parte 1B. Para a parte 1B ele quer utilizando a definição de valor médio da tensão na carga. Da tensão média no caso. Então, para a carga 2, a gente vai utilizar essa definição, que ele vai de 0 até o ângulo beta, porque ele não se extingue, a tensão na carga não se extingue em φ, vai até beta, por isso que a gente tem que integrar até beta. Então, resolvendo essa integral, a gente chega que o valor médio de tensão na carga é 84,081 volts. Aí para 1B, que ele quer o valor eficaz da tensão entregue à carga. E então, é a mesma coisa. A gente vai utilizar a fórmula, que é a integral, e é ao quadrado isso aqui. É o que diferencia do valor médio. Aí resolvendo essa integral, da mesma coisa, 0 até beta. Resolvendo ela, a gente chega que o valor eficaz é 162,78 volts. Então, para 1B, utilizando a definição do valor médio, o valor de corrente média na carga e a potência média. Então aqui a gente calculou o I médio, que é o V médio sobre o R, e dá 4,204 amperes. Aí para a potência média a gente utiliza a tensão média já calculada e o I médio que a gente pegou aqui, que resulta em 353,476 watts. Então agora para a 1B.4, a gente tem, utilizando as definições do valor eficaz, o médio e eficaz da forma de onda de corrente que flui pelo diodo. Então, a gente sabe que o ID do diodo, o ID médio, é igual ao anterior, que a gente calculou aqui para carga, que é 4,204 amperes, com o único diferencial sendo a corrente eficaz, que a gente calcula ela utilizando o φ de 45, a gente utiliza ele nesse gráfico aqui, ó, e chega que o IF é igual a 0,55 amperes, calcula a resistência total, né, que é o do indutor com a resistência normal, que vai resultar nisso aqui. E utilizando essa fórmula aqui, raiz de 2, V0, vezes o IF, que a gente pegou aqui utilizando o ângulo φ, sobre a resistência total,
que dá 6,05 amperes. Aí aqui na 1B.5 eu calculei o fator forma, que é 1,936, utilizando a tensão eficaz sobre a tensão média. E o fator, não, fator de ondulação da forma, utilizando a tensão eficaz sobre a tensão média ao quadrado menos 1, e tudo isso em raiz quadrada. E isso resulta em 1,658. Aí na 1.B.6 eu calculei a potência ativa, utilizando o V0 médio e o I0 médio, que dá 353,476 watts. Eu calculei a potência aparente, que é o V eficaz vezes o I eficaz, que dá 984,819 watts. E calculei o fator de potência, que é a potência ativa sobre a potência aparente, que dá 0,359. Aqui na 1C, ele quer os valores médios e eficazes da forma de onda de corrente que flui pelo diodo. Como ele deu o gráfico aqui, a gente pode utilizar aquela fórmula. Utilizando o ângulo da carga 2, que é 45 graus, a gente joga ele nesse gráfico, acha o IMD e o I eficaz, e utilizando essas fórmulas aqui, o IMD e o I eficaz. Então a gente consegue 4,18 amperes e 6,05 amperes. Aí na 1.C.2, ele pede para a carga tipo 2, compare os resultados obtidos no item 1B4 com o item 1C1. Então aqui eu fiz uma comparação, que é os resultados obtidos são bem parecidos, o que valida a utilização dos dois métodos para se obter uma resposta precisa, tanto graficamente quanto pela fórmula utilizada na 1.B4. Agora, aqui na 1D, eu fiquei um pouquinho em dúvida nessa, admito, mas eu vou explicar o que eu fiz aqui. Então, para a carga 2, eu comecei calculando o A0, né, da série de Fourier, que é equivalente ao valor médio. Aí, é isso aqui, 220, blá blá blá, resolve a integral de 0 a beta. E eu cheguei que o A0 é igual a 84,8, que é bem parecido com o valor médio que a gente calculou anteriormente, ou seja, isso aqui é válido. Então, aí pro resto, né, que é o AN, eu joguei aqui, peguei a fórmula e utilizei os dados que a gente tem, de 0 até beta, como sempre. Aí eu cheguei que o AN é igual a isso aqui. Aí eu deixei ele aqui para depois calcular para vários valores de N o que daria, mas eu deixei ele aqui por enquanto. Aí eu fui calcular o BN, que utilizando a fórmula também, a gente chega que o BN é igual a isso aqui. Aí aqui embaixo eu peguei dois valores de cada, ou seja, eu peguei N igual a 1 e N igual a 2 tanto pro A quanto pro B. Daí aqui deu A igual a 1, é igual a isso aqui, o A igual a 2, ou melhor, o N igual a 1 e N igual a 2 no A é igual a isso aqui e isso aqui. Aí o N igual a 1 e N igual a 2 no B é igual a isso aqui e isso aqui. E com isso aqui eu fui calcular a tensão eficaz, porque a tensão média a gente já pegou, que é o A0, aí faltou a tensão eficaz, que a gente utiliza isso daqui para pegar ela. Então, aí eu pegando os valores calculados anteriormente, a gente joga eles aqui, e eu cheguei nisso daqui, mas isso aqui não tá muito correto, aí eu pensei que é porque faltou eu utilizar mais valores de N, nessas fórmulas aqui, para conseguir chegar o mais preciso possível do valor original. Como eu só peguei 2, ele ficou um pouquinho longe. Mas é isso. Daí aqui eu calculei a corrente que pedia.